Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o versículo 52. A palavra do Senhor diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se e de um salto foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Uma palavra bonita, meus irmãos: milagre. Milagre, que palavra bonita. Você sabe que milagres estão por toda parte. Alguns creem em milagres, outros não creem. Tem gente que prefere acreditar em causas naturais, na ciência, arrumar alguma explicação. Mas eu digo para você que a nossa vida está cercada por milagres. Por exemplo, criança nasce todo dia, certo? Neste momento deve estar nascendo aí pelas maternidades afora, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, um monte de criança. Qual que é, assim, para nós, o milagre de uma criança nascendo? Porque é algo tão natural, que acontece tão corriqueiramente, não é? Que a gente muitas vezes fica assim: bom, é mais um. Bom, talvez essa seja a nossa perspectiva. No Salmo 139, o salmista ele diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Quem conhece esse salmo? Amém? Salmo 139. E ele diz assim: as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entritecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. É um milagre ou não é? Esse bebezinho que nasceu não foi um produto do ser humano, é uma obra de Deus. E esse Deus que cria é o que escreve todos os dias, é o que determina, é o que controla a vida desse ser na sua existência. Então, meus irmãos, os milagres estão aí. É que muitas vezes a gente não vê. Aliás, muitas vezes nós não vemos Deus. Os milagres, eu li algo que eu queria deixar com você. Estava escrita assim a frase: milagres são um jeito de Deus avisar que Ele está aqui. Eu gostei. Milagres são o jeito de Deus avisar que Ele está aqui, entre nós. Eu gosto muito de pregar em milagres. Até porque, meus irmãos, a Bíblia é um livro de milagres. Do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar aqui milagres impressionantes. E esse texto aqui que nós lemos é o texto de um milagre. É a cura de um cego. O começo da história aqui, nós temos um homem cego, e no final da história, nós temos um homem que enxerga perfeitamente. E Jesus atribui a cura dele, a salvação dele,
como está no versículo 52, a sua fé. Jesus diz assim no final aqui do texto: a tua fé te salvou. Essa noite eu quero falar com você sobre o seguinte tema: a fé que alcança milagres. A fé que alcança milagres. Amém? Que fé é esta? Que fé é esta que levou este cego a ser curado? Que fé é esta que nos faz alcançar da parte de Deus os milagres na nossa vida? Esse texto, meus irmãos, me ensina a respeito dessa fé. E há 3 aspectos desta fé que eu quero compartilhar com você nesta noite. Bem práticos, bem objetivos. Guarde isso no teu coração. Se você tem o costume de anotar, anota aí, num pedaço de papel, na sua agenda, no teu celular. Guarde isso com você. A fé que alcança milagres. Em primeiro lugar, a fé que alcança milagres é a fé que não desiste diante das dificuldades. A fé que alcança milagres é a fé que não desiste diante das dificuldades. A história é sobre um homem chamado Bartimeu. O que nós sabemos a respeito de Bartimeu, meus irmãos? Bom, antes de falar de Bartimeu, vamos tentar entender todo esse cenário aqui. Jesus, ele está indo para Jerusalém. O texto diz no versículo 46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Jesus, ele está a caminho de Jerusalém. O que vai acontecer em Jerusalém? Em Jerusalém, ele vai entrar triunfalmente. E depois ele vai para o Calvário, para a cruz, para se entregar em nosso lugar, em nosso favor. Jesus, ele estava no auge do seu ministério. Muitas pessoas seguiam a Jesus por onde ele ia. E neste momento aqui ele estava cercado, diz o texto, por uma multidão. Aliás, o texto diz uma numerosa multidão. O que é uma numerosa multidão, meus irmãos? É muita gente. A Bíblia, quando fala de multidão, por exemplo, na multiplicação dos pães e peixes, fala de 5.000 pessoas. Os convertidos ali em Atos, 3.000 pessoas. Multidão é muita gente. Tinha uma multidão seguindo Jesus. A festa que estava se aproximando era a festa da Páscoa, uma festa importante para os judeus. A cidade estava lotada, estava cheia de pessoas que iam ali também para a festa. Enfim, esse é o cenário. Jesus está indo para Jerusalém, está passando por Jericó. E quando ele está saindo de Jericó, ele se encontra com este homem, que a Bíblia diz que era um cego, um mendigo. O evangelista Marcos, meus irmãos, ele vai chamar este cego pelo nome, Bartimeu. Bartimeu. Nos outros evangelhos nós não temos o nome dele, aqui tem Bartimeu. E quem era Bartimeu? O que a Bíblia diz sobre ele? Primeiro, o nome dele não era Bartimeu. Como assim, pastor? Sim, não era Bartimeu o nome dele. Porque Bartimeu não é nome. Bartimeu significa filho de Timeu. Então, ele era o filho de Timeu. Provavelmente o pai dele era conhecido. Por isso, chamavam ele de filho de Timeu. Nós não podemos afirmar se ele foi abandonado pela família por conta da sua situação. Não podemos afirmar. Mas que o pai era conhecido, era. E ele era o filho de Timeu. Mas nem o nome dele nós sabemos. Este cego, meus irmãos, então, ele não tinha nome. A Bíblia diz que ele era cego e era também o quê? Mendigo. Ele não era um cego rico. Ele era um cego pobre, miserável, sem dinheiro, sem valor, sem saúde. O que ele tinha na vida dele? Aquilo que ele largou quando ele foi seguir Jesus. No versículo 50 diz que ele levantou-se, não é? Para seguir Jesus e lançou de si
a capa. A única coisa que ele tinha era uma capa. Você já viu o morador de rua? Eles se agarram a um cobertor, a uma mochila, a um carrinho, né? Muitas vezes é tudo que ele tem. Bartimeu, o filho de Timeu, tinha uma capa. Ele era cego, ele era mendigo. Meus irmãos, qual que era a situação do Bartimeu? Era uma situação terrível. Naquela sociedade, meus irmãos, como hoje, pessoas assim são discriminadas, pessoas assim vivem à margem. Quem liga para um cego, quem liga para um mendigo, quem liga para um sem nome? Não é diferente nos nossos dias, não. Não é diferente no nosso tempo, não. E naquele tempo, meus irmãos, era assim. Por isso que ele estava ali, largado, à beira da estrada, sozinho, sem ninguém. Mas a fé que alcança milagres é a fé que não desiste diante das dificuldades. Bartimeu, filho de Timeu, não se deixou levar pelo desânimo, pela tristeza, pela angústia, pela dor, pelo sofrimento. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, estão aí nessa condição? As suas dificuldades, as suas dores, as suas frustrações levaram elas a um estado de vida onde elas já desistiram até mesmo de viver. Há pouco tempo, em setembro, foi o Setembro Amarelo, nos lembrando que o suicídio é uma realidade no país e no mundo, e que por dia centenas de pessoas estão tirando a sua vida, estão desistindo. Outros continuam vivos, mas sem viver, já abandonaram os seus sonhos, os seus projetos, sobrevivem neste mundo. As circunstâncias de Bartimeu não eram as melhores. Pelo contrário, meus irmãos, se nós olharmos para Bartimeu, ele tinha tudo, absolutamente tudo contra ele. E se não bastasse tudo isso, meus irmãos, o texto diz que ele ouve, porque veja bem, pastor Isaías e pastor Miro, ele era cego, mas não surdo. O texto diz que ele ouviu uma multidão. Multidão faz barulho, certo? Eu preciso que você entre na história comigo, para você entender bem essa história, pegar a lição dela. E ouvindo que era Jesus, a multidão está vindo. Multidão faz barulho? Faz barulho. Imagina, meus irmãos, nessa multidão tinha homem? Tinha criança? Tinha mulher? Tinha. Mulher conversa? Imagina, umas 300 mulheres que fossem ali conversando, rindo. Meus irmãos, barulho. Tinha gente cantando, tinha gente louvando. E o cego está ali. Ele não vê, mas ele ouve. Ele está ouvindo aquilo ali, meus irmãos. E o que ele faz, diz o texto? Ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele pôs-se a clamar. Porque ele não vê, mas ele ouve e ele fala, ele tem voz. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então veja, ele tinha um monte de dificuldade, mas ele não olhou para as suas dificuldades. Aliás, você tem olhado para as suas dificuldades ou você tem olhado para as suas possibilidades? Na nossa vida, meus irmãos, muitas vezes nós somos assim. As nossas dificuldades nos derrubam e nós não esquecemos de ver as nossas possibilidades. Espera lá, eu não vejo, mas eu tenho voz, eu vou gritar. Eu estou ouvindo, eu posso ir até ele, de algum jeito eu posso chegar lá. Mas ele não desistiu. E hoje tem um monte de crente que acordou de manhã, o dedinho está doendo, a pontinha da unha do dedo está doendo. Não vou na igreja hoje não, estou bem não. Está doendo meu dedinho. Vai chover. Não vou na igreja hoje não, vai chover. É assim ou não é? É assim ou não é, meus irmãos? Quais são as suas dificuldades? Você acha que você tem alguma dificuldade na vida, meu irmão? Você queria estar no lugar desse homem aqui, cego, mendigo, sem nome, marginalizado?
eu tenho plena certeza que você não está nessa condição. E mesmo se você estivesse, haveria ainda solução para você, porque houve solução para Bartimeu. Amém? Muito fraco. Amém? Meus irmãos, quais são as nossas dificuldades? O que está nos separando do milagre? A fé que alcança milagres é a fé que não desiste diante das dificuldades. Vão tentar roubar a sua fé, pode ter certeza disso. As coisas e as circunstâncias vão te afastar do milagre. No caso do cego, ele tinha essas dificuldades. No caso daquela mulher do fluxo, ela tinha as dificuldades dela. Mas a Bíblia diz que aquela mulher entrou no meio da multidão e disse: eu vou tocar em Jesus. E ela entrou no meio da multidão, ela não podia ter feito aquilo. Ela venceu a multidão e ela disse: se eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. E ela tocou e ela foi curada. Quais são as suas dificuldades, meu irmão? Quais são as suas dificuldades, minha irmã? Você se lembra da mulher cananeia? Ela chegou diante de Jesus e falou: Jesus, me ajuda? Jesus olhou para ela e disse assim, ela era uma cananeia, não era do povo de Deus, não é? Está certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Olha o que Jesus disse para essa mulher: Senhor, me ajuda. É certo eu tirar o pão do filho para dar para o cachorro? Se fosse hoje, meus irmãos, essa mulher saía dali xingando Jesus, né? Muitos fariam isso. Ó, como ele me tratou! Ó, o que ele fez comigo! A Bíblia diz assim, que essa mulher olhou para Jesus e disse: Senhor, é verdade. Mas também é verdade que os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu sou um cachorrinho aqui, Jesus, mas eu quero pelo menos uma migalha da mesa do Senhor. Ela foi atendida na sua oração. A fé que alcança milagres é a fé que não desiste diante da dificuldade. Segunda lição desse texto, meu irmão: a fé que alcança milagres também é a fé que não perde a expectativa pelo melhor e aproveita as oportunidades. A fé que alcança milagres é a fé que não perde a expectativa pelo melhor e aproveita as oportunidades. Bartimeu estava à beira do caminho. Jesus estava passando. Jesus não voltaria mais ali, porque ele estava indo para a cruz. Meus irmãos, aquela era, olha que palavra bonita, não é? A oportunidade do filho do Timeu, do Bartimeu. O que a Bíblia diz, meus irmãos? Nós não sabemos quantos anos tinha esse cego, qual a idade dele. Mas, meus irmãos, vamos pensar na condição em que ele está. O que ele podia esperar da vida dele? O que este cego podia esperar da sua vida? Se ele não tivesse fé, ele seria como muitos que não esperam nada. Você já ouviu alguém dizer assim? Olha, eu nasci para sofrer. Já ouviu? Ouviu alguém dizer assim? Olha, não tem jeito. Eu nasci para sofrer. Eu vou viver sofrendo e eu vou morrer sofrendo. Tem jeito. Tem gente que olha para o casamento e diz: olha, não tem jeito. Não dá. Não tem solução. Tem mãe que olha para o filho, tem pai que olha para o filho e diz: olha, esse aí não tem jeito. Não dá para esperar a mudança, não dá para... Você já viu situação assim, meu irmão?
Aliás, será que você já fez isso? Será que você tem agido assim na sua vida? Quais são as suas expectativas? Se você não tem expectativa, você vai perder as oportunidades. E oportunidade, meu irmão, é uma coisa assim, dizem que 3 coisas não voltam na vida: flecha que você lançou, palavra que você pronunciou e a oportunidade perdida. Passou, passou, não volta mais. Dizem que os gregos que davam nome aos ventos, um dos ventos chamava obiportos, de onde vem a palavra oportunidade. Era o vento oportuno, o vento que levaria o navio até o porto, até o lugar seguro. É o vento favorável. Essa é a ideia da palavra oportunidade. Se você procurar no dicionário, vai estar lá assim: a palavra oportunidade vem do latim, que significa um momento favorável que traz uma chance de mudar algo de maneira significativa. Isso é oportunidade. Mas para que eu possa aproveitar as oportunidades, eu tenho que ter expectativa no meu coração, senão elas vão embora, elas passam. E eu fico no mesmo lugar. Eu não consigo enxergar essas oportunidades. Meus irmãos, a gente está vivendo um tempo muito difícil, o tempo da pandemia, pós-pandemia. E chegando aí, não é? Estão falando na terrível, não é? Temível segunda onda, não é assim? Que as pessoas estão falando, que está vindo. E a expectativa não é muito boa, não. Muitos, depois da pandemia, meus irmãos, faliram. Tem gente aí sofrendo. Tinha um negócio e o negócio dele faliu. Tem muito dono de restaurante, por exemplo, que vendia comida lá, né, no local. As pessoas pararam de ir, ele não tinha como pagar o funcionário, o estabelecimento, enfim, faliu. Agora, tem outras pessoas que, nesse mesmo tempo, nessa mesma crise, nessa mesma dificuldade, estão rindo de orelha a orelha. Sabe por quê? Porque eles olharam e falaram: bom, se não dá de um jeito, vai de outro. Muitos daqueles que vendiam comida num determinado lugar falaram o quê? Espera lá, as pessoas agora estão querendo comida aonde? Em casa. Então o negócio é fazer comida para entregar na casa da pessoa. E esse é o mercado que cresceu aí de uma maneira, essa coisa de levar o que nós precisamos em casa, né? É a onda do momento. Hoje ninguém mais sai de casa, pega o telefone, liga e vem lá o que você quiser, não é assim? E tem muita gente ganhando dinheiro aí, né? Mudou totalmente o seu rumo de vida, aproveitou uma oportunidade. Se tivesse ficado reclamando da vida, reclamando, né, do governo, reclamando da Covid, ele enxergou uma oportunidade. Meus irmãos, para que a gente possa enxergar a oportunidade, nós precisamos ter fé no nosso coração. Vamos pensar naquele cego. O cego está ali, não tem nenhuma expectativa para ele, não tem. Dia após dia, ele sai da casa dele, se é que ele tinha uma casa, ele vai para aquela beira do caminho, fazer o quê? Pedir esmola. Correto? Mas veja, muito embora ele estivesse naquela situação, aquela situação não o dominou por completo. Ele tem ainda uma chama. E a Bíblia diz que Jesus não apaga a torcida que fumega. A torcida é um tipo de pavio. Então, se tiver uma chaminha, pode ter certeza, pode sair daí um grande fogo. Vamos pensar, ele está lá parado, naquele dia, e de repente ele ouve a multidão, e ele ouve que é Jesus. Como é que ficou o coração do Bartimeu? Como é que ficou o coração do Bartimeu? Será que você pode imaginar? Quando você está assim muito, muito emocionado, como é que fica o teu coração? Não bate mais forte? Você não começa, né, a ficar assim? Ficamos ou não ficamos dessa maneira? Não é assim? Imagina o coração do Bartimeu.
Jesus está chegando. Jesus vai passar aqui, pastor Isaías, pastor Miro. Ele está vindo. É Jesus. É Jesus, aquele que paralítico ele fez andar, surdo ele fez falar, morto ele ressuscitou. Ele está vindo aí. Opa, é hoje. Hoje é o meu dia. É hoje. Eu não vou perder essa oportunidade não. E isto, meus irmãos, só aconteceu na vida dele porque lá dentro dele tinha alguma coisa. Não foi naquele momento, não foi algo assim do nada, não. Por mais que a sua vida fosse difícil, ele alimentava ainda dentro dele uma esperança. Nós não podemos deixar a esperança morrer, meus irmãos, por mais difícil que seja. Nós temos que ter expectativa e alimentar a expectativa. Eu digo para você uma coisa, nos momentos mais difíceis da humanidade, registrada na Bíblia, Deus sempre trouxe ao povo sonho. Abraão, está difícil? Olha as estrelas, conta elas, olha para a areia do mar, vê lá Abraão. Isaías, tempo profético, você vai encontrar o novo céu e a nova terra lá no profeta Isaías, lá no profeta Ezequiel, tempo de cativeiro, tempo de dor, tempo de sofrimento. Porque nós precisamos, meus irmãos, disto. No nosso coração tem que ter expectativa, e não pelo pior, expectativa pelo melhor, e Deus nos alimenta com essa expectativa, ou Ele quer nos alimentar com essa expectativa. A fé é a certeza das coisas que se esperam, certeza das coisas que se esperam. Quando a gente era mais jovem, e alguns ainda são, no tempo de namoro, né? Quando chegava a pessoa amada, aquela ou aquele pelo qual estávamos interessados, o coração, ele está aí, hoje ele veio. Os mais velhos podem lembrar, não é? Os mais novos estão aí neste momento. Tem solteiro aqui essa noite? A igreja é mais casados, né? Quem está solteiro aqui nessa noite? Vamos abençoar os solteiros aqui. Tem solteiro aqui nessa noite? Acima dos 19, abaixo de 19 não pode namorar, né? Mas está todo mundo bem aqui, hein? Está todo mundo arrumado. Olha só que bênção. Tem ninguém solteiro aqui não. Mas não está casado ainda, o coração ainda está, né? Batendo com aquela... Depois de casado bate também, mas nesse período é um período impressionante. Emoção. Vou dar um outro exemplo. Futebol. Meus irmãos, quando eu sento para ver o meu time jogar na frente da televisão, ele pode estar em último lugar, pode ser o pior time dessas últimas décadas, que é o meu neste momento, eu reconheço. Mas o meu coração, meus irmãos, fica ali, batendo. Jonatas Cafu, é agora. Vai sair alguma coisa. É assim ou não é, meus irmãos? A gente se emociona com essas coisas, a gente espera nestas coisas, a gente vai para o cinema lá, todo na expectativa de ver um bom filme, senta na cadeira e não sai do lugar vendo aquele filme ali, esperando o que vai acontecer até o final do filme. Tudo isso é maravilhoso, só que a gente chega na igreja para cultuar ao Senhor, ao Deus vivo, ao Rei do Universo, aquele que cura, aquele que salva, aquele que transforma, aquele que abre mar vermelho, aquele que derruba muralhas de Jericó, aquele que criou o universo, o multiverso, os anjos, seres visíveis e invisíveis. E a gente chega na igreja de que jeito? Qual foi a última vez que você saiu da sua casa com o teu coração assim? Hoje tem culto, hoje Deus vai falar. É hoje. Eu quero ir na igreja hoje. E você saiu da sua casa com alegria, com expectativa. E o louvor começou aqui, você entrou no louvor e começou a adorar o Senhor. E a palavra foi pregada a você, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você se arrepiou na presença de Deus? Nós somos insensíveis, meus irmãos, muitas vezes.
e deixamos nos dominar pela insensibilidade. Quando nós estamos diante daquele que faz prodígios, sinais, maravilhas, aquele que fez com que os amigos de Daniel entrassem na fornalha e não se queimasse, que fez com que Daniel passasse a noite na cova dos leões, fechando ele a boca dos leões, para que não tocasse em Daniel. É diante dele que nós estamos, meus irmãos. E se o nosso coração não tiver expectativa, nós vamos perder a oportunidade. Hoje talvez seja o dia que o Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite: é você. Eu trouxe você hoje aqui para ouvir essa palavra. Você precisa consertar a tua vida. Você precisa crer em mim. Você precisa me adorar. Você precisa visitar o lugar secreto. A fé que alcança milagres é essa fé, meus irmãos, a que não perde a expectativa pelo melhor e aproveita as oportunidades. Espera lá, é Jesus? O que o cego falou? O que o cego fez? Começou a gritar. Era o que ele podia fazer. A palavra dele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto diz, meus irmãos, o que o pessoal começou a fazer? Versículo 48, muitos o repreendiam. Ô ceguinho, cala a boca, você está atrapalhando. Cego, você acha que Jesus, cego, você acha que Jesus, olha a multidão que está com ele está indo para Jerusalém, ele vai entrar triunfalmente em Jerusalém, cego. Você acha que ele vai parar para te atender? Cala a boca, cego. Fica quieto. O que o cego fez, meus irmãos? O texto diz que ele começou a gritar mais alto. Olha que maravilha. Ah, é? Tá bom. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar mais alto. O coração dele estava cheio de fé, de expectativa. Aquelas vozes podiam, falar o que eles quisessem. Eu estou interessado em Jesus. Vocês podem me criticar. Aliás, meus irmãos, é assim, as pessoas olham para a gente para criticar a gente, Ficam olhando para a nossa vida para achar algum defeito. Não se importa com as pessoas não, meu irmão. Olha para Jesus. Olha para Jesus. E aí vem a terceira e última lição. A fé que alcança milagres é a fé que ama o abençoador mais do que a bênção. O texto diz, meus irmãos, que Jesus, versículo 49, parou. Jesus parou. Você imaginou isso aqui? Uma multidão, de repente, Jesus, que é quem está conduzindo a multidão, Jesus para. Se ele parou, alguma coisa importante vai acontecer. E o texto diz assim: ele ouviu o cego e ele disse: chamai-o. Os discípulos vão lá até o cego: cego, tem bom ânimo, ele está chamando você. Versículo 50, ele lança de si a capa, levanta e de um salto vai ter com Jesus. Jesus olha para ele e faz uma pergunta retórica: que queres que eu te faça? Como assim? Um cego quer o quê? Quer ver. O paralítico desejaria andar. O mudo gostaria de falar. Mas Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Até porque, meu irmão, nem sempre a gente quer aquilo que é o óbvio. O que você quer que eu te faça?
Respondeu-lhe o cego: mestre, eu quero ver. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. Onde está o milagre? Onde está o milagre? Olha só, Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele responde: que eu torne a ver. E ele disse: vai, a tua fé te salvou. Por que ele não disse: a tua fé te curou? Porque ele foi curado. O texto diz: imediatamente tornou a ver. Jesus disse: a tua fé te salvou. E aqui vem a terceira lição, meus irmãos. A fé que alcança milagre é essa fé que ama mais o abençoador do que a bênção. Tem gente que ama mais a bênção do que o abençoador. Tem muita gente que vem na igreja, ou que vai às igrejas, ou que procura religião para quê? Para conseguir um emprego, uma casa nova. E tem muita igreja que promete, né? Para você dá uma oferta e Deus vai te dar uma casa, vai te dar um carro, vai te dar isso, vai te dar aquilo. Não é assim? Que a gente ouve por aí. Então tem muita gente que vem atrás de Jesus para quê? Atrás destas coisas materiais. E ama estas coisas, porque depois que recebe, o que eles fazem? Eles vão embora. Ou muitas vezes até estão no meio religioso, mas sem nenhum compromisso com Cristo. Amam a bênção, mas não amam a fonte da bênção. Eu e você temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida, na minha vida e na tua vida, mas nada é melhor, nada é mais importante, nada é mais glorioso do que a nossa salvação. Talvez você entrou aqui nessa noite, enquanto eu prego você pode ter pensado: pera lá, milagre, milagre, eu estou precisando de um milagre, eu sei, talvez você precise de um milagre nesta noite. Mas saiba que o maior milagre que você pode receber, se ainda não recebeu, e se você já recebeu, você pode ficar muito satisfeito, é o milagre da salvação. Sabe por quê? Cura e coisas materiais, tudo isso vai passar. Mas a salvação é para a vida eterna. É para quando você partir daqui, você ter uma esperança. Enquanto você viver aqui, você viver com esperança. E é isso que Deus tem para oferecer. E o cego, diz o texto, terminando, versículo 52, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. O texto diz que Jesus olhou para ele e disse: vai, pode ir, você já está salvo. E qual foi a resposta dele? Não vou, agora só vai ter que me aguentar, eu vou com o Senhor. Ele seguiu Jesus estrada afora, porque para ele não era só a bênção, para ele o abençoador, aquele que ele clamou, que ele sabia que era o filho de Davi. E veja que Jesus não o obrigou a segui-lo, porque Jesus não obriga ninguém a seguir ele. O convite é: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o convite que o Senhor faz para mim e para você nesta noite. A fé que alcança milagres é a fé que não desiste diante das dificuldades. A fé que alcança milagres é a fé que não perde expectativa pelo melhor e aproveita as oportunidades. A fé que alcança milagres é a fé que ama o abençoador, o Deus da bênção, muito mais do que as bênçãos de Deus. Eu e você temos na nossa vida que viver como este cego depois de curado, seguindo a Jesus. Amém? Seguindo a Jesus.